Advogado, como você tem posicionado a tua advocacia e como os clientes têm te encontrado? A rede social tem sido esse meio fácil para essa conexão? Bem, há alguns meses eu fui convidado pela OAB de São Geraldo do Araguaia para conversar um pouquinho sobre posicionamento e rede social, e essa palestra, essa apresentação aqui é fruto dessa visita e dessa conversa, e eu quero dividir esse conhecimento com vocês. Do escritório ao feed, como posicionar a sua advocacia e atrair clientes de forma profissional. A gente vai conversar um pouquinho sobre o atual cenário da comunicação jurídica, multiplataformas, vamos entender o que isso significa, vamos ver que a IA não é a nossa inimiga, vamos entender também o que seria um conteúdo magnético, a OAB também não é nossa inimiga e como seria uma jornada do cliente. Antes de tudo, eu quero me apresentar aqui para você. Se você não me conhece, eu sou o Leon Ramires, sou advogado, especialista na área trabalhista do consumidor e também no direito digital. Eu sou aqui de Marabá, mas atuo de forma digital em todo o país. Se você quiser entrar em contato comigo, basta vir aqui pode escanear o QR Code, né? Ou chegando no meu Instagram, só clicar nesse link e você vai ter todas as minhas redes sociais, vai ter também o meu contato WhatsApp, vai ser bem fácil para você me encontrar. Logo de cara, eu quero começar com a biografia, porque é por essa página que os teus clientes vão te encontrar. Então, ela precisa estar bem simples, no sentido de que a pessoa que chega aqui vai saber o que você faz e vai saber qual problema você resolve. Outra coisa importante é estar tudo limpo, tudo clean. Por exemplo, já começo falando sobre a foto de perfil. É uma foto que tá bem nítida, eu consigo, as pessoas conseguem me enxergar bem porque a minha foto tá bem posicionada. O nome aqui de usuário é um nome que não tá difícil de encontrar, não tem ponto, não tem asterisco, não tem underline. Então é um nome simples, né, para que a pessoa me encontra. Eu não coloco aqui doutor, não coloco advogado, porque eu não sinto essa necessidade. Já coloquei aqui embaixo advogado porque é uma das formas de pesquisa também. Então, se a pessoa procurar por advogado, ela vai me encontrar porque na segunda linha tem aqui advogado. Então, não precisa estar exatamente no nome do usuário. Eu, particularmente, não gosto, mas vai de pessoa para pessoa. Aqui nessa primeira página, a gente sempre gosta de falar que é a primeira coisa que o teu cliente vai ver. O que tem nessa tua primeira página? Quando você vai ver aqui, tem uma postagem que eu fiz em relação à VTube, uma coisa que tem sido foi bem atual, um reality que aconteceu, aqui um alerta de golpe para os meus clientes não caírem no golpe do falso advogado. Uma coisa um pouco mais reflexiva, um videozinho, aqueles que tem uma trilhazinha e uma frase motivacional aqui. Os meus cartões que chegaram, eu coloquei para dividir também que a minha identidade visual estava pronta e que chegaram os novos cartões. Um vídeo aqui de conteúdo, estava perto do Dia dos Namorados e eu acabei postando um vídeo aqui, ó, posso namorar um colega de trabalho? Então é um vídeo que gera um pouco de curiosidade e no período, que era no período de junho, é uma coisa que poderia ser bastante pesquisada. Então esses aqui são basicamente o que o cliente vai ver logo de cara. Então é importante que sempre, se você quiser fixar alguns conteúdos que são relevantes para você, é bom também, você deixa ele fixado, mas é sempre interessante ir mesclando ali coisas que são pessoais, outras profissionais, para que não fique um feed, né, uma vitrine só de produto ali que seja para vender, né? Tô falando aqui da advocacia, mas isso se aplica a toda e qualquer profissional liberal aí. Se você é dentista, se você é médico, se você é arquiteto, engenheiro, isso se aplica a você que vende a sua força de trabalho, você que vende o seu tempo. Então, se você usa a rede social para vender, para divulgar o teu trabalho, é importante que você se atente a alguns passos que fazem com que a tua rede social fique limpa e também atrativa. Dito isso, passadas as apresentações, vamos começar com o atual cenário de comunicação jurídica. O cliente, ele vai conhecer o advogado antes mesmo do primeiro contato. É interessante que nos últimos tempos, todas as pessoas, eu acredito que a grande maioria, pelo menos, vai procurar no Instagram o que a pessoa faz. Então, se eu quero comprar uma roupa, eu não busco mais só no Google, eu vou atrás da loja no Instagram, para ver o que eles estão produzindo, para ver se tem algum desconto. E isso se aplica também a profissional liberal. Quando a pessoa quer procurar um advogado, ela vai procurar lá, advogado trabalhista, e vai ver quem que ela vai achar. E ela não vai te mandar mensagem logo no primeiro momento. Isso não vai acontecer. O que acontece geralmente?
ela vai começar a te seguir, vai ficar ali 1 semana, 2 semanas, e quando surgir um problema, ela vai lembrar de você. Às vezes ela já está com esse problema e começa a procurar, vai fazendo essa busca, essa varredura de profissionais, até que ela realmente sinta essa conexão com algum deles, e aí ela entra em contato. Mas quando ela te mandar a mensagem, é porque ela já te acompanhou há pelo menos um mês. Então é importante que todo conteúdo que a gente poste tenha intencionalidade, porque pode ser que um story que você está colocando hoje seja o gatilho, o motivo pelo qual o teu cliente vai te contratar. Então sempre que eu posto um conteúdo, eu penso, será que ele vai atingir o objetivo que eu quero? Será que esse conteúdo aqui vai fazer com que pessoas fechem contrato comigo? Então eu analiso dessa forma. A presença digital virou o novo cartão de visitas. A nossa presença online é o que vai nos dar credibilidade, vai fazer com que a gente tenha autoridade e é a nossa vitrine. Então, a gente, enquanto advogado, tem a rede social dessa forma. É a nossa vitrine. Eles vão testar o nosso conhecimento por lá. Então, eles vão saber se eu tenho conhecimento da área trabalhista, se eu tiver conteúdos mostrando esse conhecimento e mostrando essa autoridade na rede social. Se não, vai parecer que eu não tenho esse conhecimento, entende? Funciona com todo e qualquer comércio hoje em dia. A gente busca para saber se aquele comércio, se aquele produtor de conteúdo, se aquele profissional liberal tem essa credibilidade que a gente vai ter essa conexão com ele, entendeu? Então, assim, a nossa presença virou nosso cartão de visita. Se a gente não tá na internet, se a gente não tá no digital, a gente não existe. O terceiro tópico aqui é que a comunicação é parte da advocacia moderna. Hoje em dia, na advocacia, principalmente, a comunicação ela é um diferencial. Porque muitos advogados ainda têm aquela ideia de falar muito difícil, de falar para outros colegas, de usar jargões que são jurídicos e que o cliente final não entende, e ele não precisa entender, porque ele não é a pessoa que precisa entender o juridiquês. E o nosso papel, enquanto advogados, é comunicar, é traduzir o conceito jurídico, transferindo ele para uma linguagem coloquial, quer dizer, uma linguagem comum, não fazendo com que a pessoa que esteja vendo o material, por exemplo, eu trabalho com trabalhadores, a minha advocacia trabalhista é pró-reclamante. Então, se eu falo difícil nos meus vídeos, a pessoa não vai entender. Ela não tem essa obrigação, ela não tem esse tempo a perder, entende? De ficar procurando o significado de uma palavra tal. Não precisa disso. Ela precisa ter o problema dela sanado. Por que a sua presença digital importa? Hoje, a presença digital virou sinônimo de profissionalismo. Se você não está na rede social, se você não aparece no digital, você não existe. Isso vale para nós enquanto advogados, mas para qualquer comércio, para qualquer profissional liberal. Então, os clientes buscam os advogados na rede social e a ausência no digital vai simplesmente significar a invisibilidade no mercado. Outra coisa que é importante com a presença no digital é a construção de confiança. Então, como eu falei que tem essa jornada do cliente, eles começam a te acompanhar, se ele não confiar em você, ele não vai fechar contrato. Ele vai ver que você é cristão, ele vai ver que você pratica esporte, ele vai ver que você gosta de futebol. Então, a partir desses conteúdos, a partir dessa vida que você vai compartilhar, eu entendo quem não queira compartilhar tudo, mas você pode compartilhar aquilo que você acha que é necessário. Por exemplo, se você tem filho, se você quiser não postar e está no seu direito, não poste. Mas você indo à academia é interessante, você indo praticar um esporte é interessante, você saindo com seus amigos é interessante, porque faz com que o teu cliente tenha confiança em você. Ninguém gosta de um perfil em que seja só venda, 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 só produto, né? Eu vou considerar venda como o nosso vídeo final, né? O nosso produto é o nosso conhecimento jurídico. Então, são aqueles vídeos de conteúdo mesmo, né? Ninguém quer ver um perfil só assim. Ele quer ver quem o Leon Ramírez é. Ele quer ver a família do Leon Ramírez. Será que o Leon Ramírez é casado? Será que ele tem cachorro? Tudo isso influencia no ponto final, que é a conversão desse lead que chegou para a clientela. Então, você compartilhar isso na tua rede social vai criar essa conexão emocional com os potenciais clientes. Outro ponto é o posicionamento estratégico. Se você está no digital de forma intencional, você tem estratégia nisso, você faz com que o teu conteúdo ele não só seja conhecido, e você não vai ser só conhecido, você vai ser um especialista. Você vai ser alguém referência
naquele teu nicho. E isso faz com que, quando as pessoas tiverem um problema, elas tenham a quem procurar, elas tenham a quem recorrer. E quando precisarem indicar alguém, elas vão ter uma pessoa como referência. O cartão de visitas aqui, ó, morreu. Esse aqui é o meu cartão, chegou recentemente, inclusive, estou com 500 cartões aqui para entregar. Não sei se entregarei todos, mas o cartão de visitas morreu. Ninguém mais pega esse aqui na mão. Eu imprimi alguns porque eu ainda acho relevante para o meu nicho, que é trabalhista reclamante. Então, eu sempre entrego, também fiz uma jogada interessante com os meus amigos. Eu separei, né, entreguei alguns para os meus amigos, falei assim, ó, tá aqui a cota de vocês. Se vocês conseguirem indicar para alguém e fechar, eu vou pagar um jantar para vocês. Então dei essa motivação e acaba que eu vou entregando, eu gosto, né, eu acho bonito, né, a minha identidade visual ficou pronta, eu acabei fazendo. Aqui atrás eu aproveitei e coloquei o meu QR Code do Instagram. Eu não coloquei do WhatsApp porque eu acho que as pessoas, quando pegam um cartão de visita, dificilmente vai salvar o WhatsApp primeiro. Mas eu pensei, se eu convencer a pessoa a me seguir no Instagram, já é um grande passo, porque ela vai continuar recebendo informação minha e não só vai ficar perdido ali o cartão. Então eu coloquei dessa forma. O nosso cartão de visitas hoje é a rede social. Então é por lá, é pelo Instagram principalmente que a gente vai nos apresentar. Então, se você tem esse cartão físico aqui, ó, não deixa só físico. Transfere essas informações, transfere esse posicionamento também para a rede social. E outro ponto que é muito importante são as multiplataformas. É importante que você esteja no Instagram, mas também é importante que você esteja no TikTok, no Kawaii, no Facebook, que você esteja no YouTube botando shorts, no WhatsApp. Os status do WhatsApp são muito relevantes também. Tem clientes que já fecharam comigo e quando eu posto, eles ficam republicando os meus status do WhatsApp. Tem até bastante engajamento, as pessoas curtem, respondem. Então, o status do WhatsApp é um bom meio de você publicar também suas coisas. E por que o multiplataformas é interessante? Porque o mesmo conteúdo que você bota no Instagram, você consegue colocar no TikTok, no Kawaii, você consegue colocar no Shorts do YouTube. Então, em qualquer lugar que a pessoa for te procurar, ela vai te encontrar. Se você me procurar no YouTube, você vai me encontrar. No TikTok também, no Kawaii também. Em qualquer lugar que você procurar advogado trabalhista, ou então você for assertivo e procurar Leon Ramírez, você vai me encontrar. Multiplataformas é isso, é você estar presente em todos os lugares, em todas as redes sociais. Vamos falar um pouquinho sobre conteúdo magnético. O que eu entendo com isso? Na minha rede social, eu deixo mais ou menos 3 círculos, ou 3, 4 círculos ali de conteúdos. O que seria isso? Eu tenho alguns materiais que são para alcance, para alcançar novas pessoas. Então eu preparo alguns vídeos com esse intuito, de alcançar, seja se for trend, eu não gosto de usar muita trend, né, e nem trends que fogem muito do meu público e nem do meu perfil. Mas eu costumo usar algumas vezes. E eles têm um papel simplesmente de alcançar pessoas novas. Tem alguns conteúdos que eu faço que é para inspiração ou conscientização. O que seria isso? Inspiração, às vezes eu faço um atendimento que de fato me comoveu, que fez com que eu refletisse em alguma etapa ali, algum processo. E aí eu compartilho isso na rede social. Faz com que outras pessoas se identifiquem com esse caso, com essa situação específica e que elas se inspirem de alguma forma. A conscientização, ela vem no meu sentido, né? Eu posto algumas matérias, eu posto falando sobre alguma notícia que surgiu, eu dou a minha opinião acerca disso e conscientizo as pessoas através desses conteúdos. E, por último, eu coloco o círculo aqui da venda. Na advocacia, a gente não pode usar esse termo, né, de venda, mas eu entendo como venda no nosso nicho da advocacia o vídeo de conteúdo, que seria a nossa, né, o nosso meio de trabalho. É o vídeo de conteúdo. Então seria, no meu caso, o vídeo de assédio moral. Isso para mim é um vídeo de venda, que eu estou vendendo o meu produto, e o meu produto é o conhecimento jurídico. Então você separando o teu conteúdo dessa forma, vai ficar um perfil muito estruturado, um conteúdo que faz sentido na forma contínua. Você vai ter um perfil ali que o cliente vai percorrer um caminho interessante até a assinatura final. Esse aqui é um conteúdo que eu fiz recentemente, vou soltar um pouquinho para vocês verem. É um vídeo bem simples, eu estou comentando uma notícia
a matéria... Eu vou deixar o vídeo rolar, né? Vou soltar aqui pra vocês. Reality de VTube que daria 20 mil a funcionário vira alvo do MPT. Vocês viram essa matéria circulando? Eu vou dar uma lida aqui junto com vocês e comentar um pouquinho a respeito também. Esse reality, né, organizado pela VTube e pelo seu esposo Eliezer, tem um nome de As Patroas, eram 11 funcionários. Então, um conteúdo bem simples, eu tô lendo uma matéria, coloquei em espécie de react, que é um formato que as pessoas tendem a prestar mais atenção. Eu tô falando de um assunto que pode render, né, que rendeu alguns comentários. Eu postei ele em todas as minhas redes sociais. E esse é um tipo de material que eu faço para conscientização. Eu estou falando de uma coisa que foi polêmica, é uma notícia que é atual, e eu comento ali, dou um pouco a minha opinião, e estou usando esse conteúdo específico para conscientizar as pessoas. Vou mostrar outros exemplos agora. O amor está no ar, meus amigos. Aqui já é um vídeo quase de conteúdo. É um vídeo quase de conteúdo, mas que também é atual. Tava no período de junho ali, Dia dos Namorados, e é uma coisa que eu tava tentando que desse engajamento, né? Que as pessoas comentassem, porque eu trouxe de uma forma talvez cômica, né? Confere aí no vídeo. 12 de junho, Dia dos Namorados, e aí pode surgir uma velha pergunta, hein? Eu posso namorar um colega de trabalho? A resposta é: pode sim. A empresa não tem nada a ver com a tua vida particular, não tem nada a ver com o que você faz fora do expediente. Mas veja bem, você pode namorar um colega de trabalho, agora um colega no trabalho pode gerar algumas complicações, inclusive pode ser uma hipótese de demissão por justa causa. Então é muito bom checar o regimento interno da tua empresa, quais são as regras que vocês acordaram entre si. Mas em geral, namorar um colega de trabalho fora do expediente não tem problema nenhum. Então aproveita que hoje é dia 12, aproveita que hoje é sexta-feira e convida aquela pessoa especial para jantar hoje com você. E se for um colega de trabalho, não se preocupa, não tem problema nenhum. Vídeo simples, gravado com o celular, dentro do carro, rápido, deve ter uns 40 segundos, mas que cumpre o seu propósito, fala de forma tranquila, de um linguajar que não é formal demais, e o conteúdo, por ser assim, num local diferente do escritório, também é bom, porque as pessoas já imaginam que o advogado vai estar no escritório falando sobre direito, entendeu? Quando você não está nesse ambiente, a pessoa já tende a ficar um pouco mais. Eu tentei dar uma leve comicidade para o início, para também ter esse gap do gancho inicial, para fazer com que as pessoas fiquem por mais de 3 segundos, e um vídeo que saiu, que foi fluido, que foi leve, bem fácil de fazer, e também rápido, curto, viu? Mais um exemplo aqui a seguir. Se a cultura da empresa te faz trabalhar sem que você receba por isso, talvez a empresa não seja para você. Vamos falar um pouquinho sobre cultura da empresa, um termo que tem sido bastante utilizado ultimamente. Algumas semanas, uma pessoa veio até mim para uma orientação jurídica e a situação era a seguinte: ela passou por uma entrevista de emprego e na entrevista a empresa gostou muito dela e queria contratar. E fez a seguinte proposta: de que a pessoa trabalhasse durante uma semana e após essa semana trabalhada, a empresa iria decidir se contratava ou não. Mas já adiantou que se fosse contratada, ela não iria receber por essa semana trabalhada. E a pessoa veio me perguntar se isso era legal e o que poderia fazer depois que ingressasse no trabalho. Então, a resposta jurídica era um pouco óbvia: você não deve trabalhar sem remuneração. Mais um conteúdo que eu estou falando de uma forma simples, o ambiente também está tranquilo, não estou usando uma camisa social para falar disso. Vem nesse sentido também de ser uma coisa de inspiracional, porque eu ouvi no atendimento, foi um atendimento que eu fiz, eu dei um gap, né? Eu fiz esse atendimento talvez, acho que uns 2 meses antes de gravar o vídeo, para que a pessoa não fique, né, achando que foi ela e passe despercebido. Eu não cito nomes, enfim, mas a situação é bem... Mudei algumas coisinhas, bem poucas, mas eu trouxe o escopo da situação. E comentando de forma rápida também, esse vídeo tem um pouco mais de 1 minuto, um linguajar tranquilo também, sem linguagem formal, um ambiente neutro. Esse já é um vídeo que tem o intuito de inspirar as pessoas para que elas procurem a justiça, para que elas não tenham medo de buscar os seus direitos. Agora vem um pouco de o que não fazer e o que eu acho legal. A primeira coisa é, nesse vídeo, foi bem no início de que eu estava começando a advogar, e tem uma coisa que, né, não pega tão bem para mim agora fazer,
que é material com câmera, aí estava fazendo com câmera profissional. E o meu cliente, que é trabalhista reclamante, é uma pessoa hipossuficiente, né, que tem ali o celular para procurar conteúdo, e talvez ele vendo um conteúdo assim muito produzido, vendo um conteúdo com câmera, ele ache que eu sou caro, por exemplo. Ele acha, talvez eu não tenha condições de pagar esse advogado. E isso me afastou por um leve período de algumas pessoas. Eu senti isso, entende? Quando eu comecei a produzir com um celular, de forma mais natural, pegando ali, gravando tranquilo, eu senti que os clientes ficaram mais próximos de mim. Aqui, por mais que o vídeo esteja bom, a qualidade do áudio está muito boa, aí eu tô de terno e gravata, todo fechado, sabe? Nem sempre isso é bem recebido. Então é importante que você faça uma avaliação do teu público, do teu nicho, para ver o que funciona bem e o que não funciona. Não necessariamente um vídeo com câmera vai ser melhor que um vídeo com celular. Não necessariamente eu preciso estar de terno e gravata em todos os vídeos, né? Tem que ver o que se encaixa melhor para o teu nicho. Para mim, hoje, não faz tanto sentido eu gravar, eu ter que arrumar a iluminação, preparar a câmera, botar ali um teleprompter, para fazer um material assim. É muito melhor eu pegar o meu celular, gravar um roteirozinho de 1 minuto, bem rápido, de uma situação que aconteceu no cotidiano e postar. Às vezes, isso performa melhor pro meu nicho, no meu perfil, do que um vídeo bem produzido assim. Então, vale essa avaliação pessoal, ver o que para você funciona e o que não funciona. Alguns erros que afastam os clientes. A primeira, acho que o primeiro erro é a linguagem técnica demais. O juridiquês, ele afasta o leigo. Você falar difícil não vai fazer com que você feche contratos. Na minha opinião, isso te afasta dos teus clientes. Porque o que ele precisa saber é que você tem domínio do assunto. Ele não precisa saber que você sabe falar bonito, porque isso não vai fazer diferença no final. De novo, eu falo de nicho, de novo eu falo de público, mas a comunicação ela precisa ser clara. Você precisa transmitir a mensagem de forma clara. Se o teu cliente não te entender, não adiantou nada a produção, não adiantou nada uma câmera bonita, não adiantou nada um microfone bom. Se o teu cliente não entende a tua mensagem, de nada serve. A outra coisa é a falta de constância. Você postar uma vez por mês não vai te dar essa presença digital, não vai construir essa autoridade. É importante que você tenha uma regularidade. A gente vai falar depois sobre como fazer isso de forma mais prática. O terceiro erro é falar apenas para colegas. O conteúdo, ele quer impressionar outro advogado. Não é. O teu conteúdo é para os seus clientes. Eu imagino que você queira fechar contratos. Então, o teu linguajar, a tua vestimenta, a tua forma de se portar tem que ser pensada em como fechar contratos. Se você se preocupa com outro advogado, o que o outro colega vai pensar, o que o outro colega vai falar, eu sinto te dizer que isso só vai te prejudicar. Então, você tem que focar em quem precisa dos seus serviços e esquecer os outros advogados. Eles não vão pagar as tuas contas. A inteligência artificial permitiu potencializar o nosso lado mais humano. Eu falo isso porque tem muita gente que ainda tem esse entrave com a IA. Ainda acha que não é coisa do agora, acha que tem muito erro, e de fato tem alguns, mas se você dominar a ferramenta, ela vai te ajudar demais. Eu vou usar aqui exemplos simples que eu utilizo na minha advocacia e que me permitem ter mais tempo para fazer aquilo que realmente importa, que é ser humano, é pensar na estratégia, é conversar com o meu cliente, e isso faz a total diferença. A IA ela vai fazer aquilo que é técnico, aquilo que é braçal, o serviço braçal. A gente pensa e dá o comando para a IA desenvolver, mas a gente não vai ser substituído, ela não vai conseguir advogar no nosso lugar, pelo contrário, ela vai nos ajudar a prospectar mais clientes, ela vai nos ajudar a crescer mais no nosso escritório, e isso faz muita diferença. Por exemplo, eu tenho o costume de, quando eu vou fazer uma entrevista com os meus clientes, eu deixo o meu computador um pouquinho de lado aqui e converso cara a cara com o meu cliente. Deixo o meu computador gravando a nossa conversa. Eu tenho ali um roteiro de perguntas que eu preciso fazer para que eu extraia as maiores informações possíveis. E o que acontece? Depois que eu terminei a entrevista, eu tenho toda a transcrição prontinha daquela entrevista ali. E aí, a partir disso, eu consigo não ficar copiando o tempo inteiro na entrevista, porque eu acho isso chato, sabe? O advogado coloca o computador aqui na frente
na frente do cliente aqui e fica falando através do monitor, sabe? Eu deixo um pouquinho de lado e falo frente a frente, tete a tete. Depois que ele saiu, assinou a documentação, eu tenho a transcrição completa. Eu posso jogar no chat GPT para que ele me resuma, posso jogar isso no Manus, posso jogar no Cloud, que atualmente é a melhor IA para advogados, para que o Cloud me dê um resumo daquela conversa e já pode até me extrair as principais teses que ele encontrou. Então isso me facilita demais. Outra coisa que é muito relevante na minha advocacia, os meus contratos eu consigo fazer todos pelo cloud. Ali com uma automação simples, uma skill simples, eu só coloco os dados do meu cliente, às vezes eu coloco só a foto mesmo da CNH dele, ou do documento dele com foto e também do endereço, e ele já me prepara a procuração, o contrato e a declaração de hipossuficiência. Isso me adianta demais, eu não preciso ficar alterando contrato por contrato, não preciso ficar alterando documento por documento. São coisas simples, mas que na escala, no volume, isso te ganha muito tempo, te dá muito tempo para você fazer coisas que realmente são importantes. Como que funciona a jornada do cliente? O relacionamento com o cliente não começa no atendimento. Ele geralmente começa a te seguir um pouco antes. Ele te segue, começa a ver os teus stories, vai curtir algumas coisas. Em algum momento ele pode até responder algum story seu, mas ainda não fechou um contrato. Ele vai começar a te seguir, vai ficar te namorando, né, entre aspas, por um mês mais ou menos. E só a partir daí, quando ele criou esse laço com você, notou que você tem autoridade sobre aquele assunto e o problema dele realmente apareceu, aí ele vai lembrar de você. Então, a gente tem que entender que a todo momento nós estamos vendendo o nosso trabalho. Então, cada story que a gente posta, pode ser que um potencial cliente tenha visto isso. E o que você postou hoje? Por exemplo, você vai na academia, beleza, postou na academia bacana. Agora você postou na academia com, sabe, mostrando muito do corpo, né, com pouca roupa. Isso é interessante pro teu cliente? Entende? Entende o que eu quero falar? Por mais que a situação seja a mesma e seja importante você postar, mas como que você comunica isso aí? E uma coisa interessante é que o nosso perfil deve ser quase que uma televisão. Na televisão a gente tem a programação completa, né? A programação vai acontecendo e nos intervalos é que tem um comercial. Ou seja, a todo momento ele está te entretendo ali, a televisão está te entretendo. E em certo momento ele quer te vender alguma coisa. E a gente faz o contrário. A gente quer vender a todo momento, vender, 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 sem que a gente tenha entregado nada. Como é que é interessante fazer? Vamos pensar numa influenciadora grande, Virgínia, pronto, acho que é unanimidade, né? Ela posta a vida dela, o lifestyle, ela posta indo na academia, posta viajando, e aí entra um em outro, WePink. Entre um story e outro ali, vai vender alguma coisa. Bet não. Vamos esquecer a Bet. Mas entende que é uma programação que ela tem da vida dela e intervalos é que ela vai vender. Como a gente pode aplicar na nossa advocacia? A gente está vivendo, está trabalhando. Estamos no escritório, vamos sair, vamos dar uma volta de carro, vamos ver o pôr do sol, vamos tomar uma água de coco. E aí, ali, eu falo assim, olha, um cliente veio aqui, fiz esse atendimento, tal. Mostro que estou trabalhando. Isso faz diferença. Ao invés de todo momento falar, assédio moral, rescisão indireta, isso aqui é hora extra. O cliente não quer saber sempre disso. Até porque os problemas são diferentes. Cada um tem um problema diferente. Ele quer ter confiança no teu trabalho. Ele quer ter confiança naquilo que você está falando. Então, se a gente entender essa programação de televisão, fica muito mais fácil a gente produzir conteúdo. E dentro dessa programação, tem uma forma que eu desenvolvi que eu acho que pode te ajudar. O que eu faço geralmente? Eu tiro um dia do meu mês e produzo muito material para os próximos 60 dias ou 90 dias, dependendo da minha inspiração. Porque eu faço todos os meus vídeos gravados, tiro um outro dia para editar todos eles, ou seja, eu gasto um dia de gravação e tenho material para uns 3 meses. Isso me adianta demais, porque eu não preciso ficar o tempo todo gravando. O nosso trabalho não é esse, o nosso trabalho é advogar. Então eu preciso conciliar ali o tempo de advocacia com o tempo de gravação, que é importante. A gente precisa colocar isso como prioridade, mas não pode tomar todo o nosso tempo. Ou seja, eu tiro uma sexta-feira do mês aí, vamos supor que eu fosse colocar aqui no dia 20, eu me programo, preparo alguns roteiros para gravar no dia 20, dia 20 eu gravo tudo uma lapada, gravo uns 10, 12 vídeos e eu vou soltando aos poucos, vou soltando 2 por semana, coloco um card por cima e esses vídeos são de conteúdo.
Aqueles vídeos que são mais de trends, aqueles vídeos que são mais falados e são mais tranquilos de editar, isso aí eu vou gravando quando eu tenho uma ideia. Anota, às vezes, algumas ideias, eu tenho notas aqui que são de ideias de vídeo de direito. E aí, quando eu passo por alguma situação que eu acho interessante, anoto lá. E quando chega no dia específico, eu vou e gravo todos eles que eu tenho anotado. Depois só vou apagando e atualizando. Mas o fato de você parar um dia no mês para produzir para os próximos 3 vai te facilitar demais e vai economizar muito do teu tempo. Se você usar essa dica aí e funcionar, coloca aqui nos comentários que vai ser muito bacana o teu feedback. A OAB não é nossa inimiga, né? Então vamos ver o que ela permite e o que é proibido. É permitido divulgar a área de atuação e as nossas especialidades. É permitido publicar conteúdo educativo e informativo. É permitido compartilhar artigos e análises jurídicas. É permitido informar títulos acadêmicos e publicações. E é permitido mostrar valores e missão do escritório. O que a OAB não permite? Você prometer ou garantir resultado. Não permite que você faça propaganda mercantilista ou sensacionalista. Não permite que você capte clientes de forma inadequada, que você divulgue valores de honorários e que você ofereça serviços com apelo comercial agressivo. O que isso quer dizer? Que a OAB está só regulamentando. Está não fazendo que vire uma baderna. Porque se deixar tudo, meu amigo, se com essas proibições tem muita gente que faz uma barbaridade, imagine se não tivesse nada regulamentando. Então, o que é o melhor a se fazer? Vídeo conteúdo, vídeo educativo. Isso aí não tem problema nenhum. Você usar o teu conhecimento para ajudar outras pessoas. O que pode acontecer? Você divulgar ali o teu atendimento, divulgar como é que foi a situação, não exibir nome, não exibir valores, mas você conversar acerca daquilo que você tem feito. Isso aí não tem problema nenhum. O que você não vai poder fazer é, cara, você não vai poder botar o quanto você cobra ali na rede social. E é muito difícil a gente fazer isso. É muito difícil qualquer outro profissional fazer. O que você não pode é fazer de forma banalizada, fazer sem critério. O restante está tudo permitido. Então, dá uma lidinha no Estatuto do Provimento 205 da OAB, que a gente tem essa ideia de que a gente não pode fazer nada, que não pode vender, mas não é bem assim, é só uma regulamentação, a gente pode fazer bastante coisa e tem muita gente, mesmo se pudesse, tem muita gente que não faz ainda, né? Tem gente que não grava vídeo educativo, tem gente que não grava falando sobre a sua experiência, então tem muita margem pra gente andar nisso aí. Bem, chegamos ao fim da apresentação. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha servido para você. Aqui na palestra eu tinha colocado um bônus, tá válido ainda. Se você escanear aqui e mandar uma mensagem no meu direct escrevendo assim, do escritório ao feed, você vai receber um checklist de conteúdo ético e estratégico para advogados nas redes sociais e também um mini guia de como produzir conteúdo ético e estratégico nas redes sociais. Então manda aqui no meu QR Code, no meu direct no Instagram, do escritório ao feed, que você vai receber esse material. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que de fato você consiga se posicionar melhor na rede social, que você consiga entender o seu público, entender o seu cliente e que esse material tenha servido para você de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, se você quer mais vídeos como esse, me segue e já curte esse material também. Manda para um colega seu que gostaria de ver esse material e ainda não viu. Esquece concorrência, manda para o teu colega, porque vai ser muito útil para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima.